Que fazer compras e dar aquela melhorada no guarda-roupa faz bem a qualquer um, disso ninguém tem dúvida. Mas comprar compulsivamente, sem controle, até estourar o orçamento, já é doença. E tem até nome, oniomania. O desejo que o consumidor tem foge do controle e ele não consegue admitir o vício. As maiores vítimas são as mulheres. A causa do consumo compulsivo é uma mistura de fatores biológicos e psicológicos. Ir a uma loja, provar vários modelos e trazer todos para casa. Ou um de cada cor. Você já fez isso? Ou conhece alguém que fez? Nosso consultor de moda, Denis Moraes, foi conferir em um centro famoso de compras aqui em São Paulo o que faz a cabeça do consumidor. Tá aí, gente, para tratar o tema oniomania, assunto que interessa a todos nós, direta ou indiretamente. Eu já estou recebendo ela, que é psicóloga, Monique Brandão de Freitas. Bom dia, como vai? Bom dia, como vai? Tudo muito bem, você já me deu uma aula aqui nos bastidores e eu já me encaixei em alguns dos sintomas da oniomania. Agora eu quero entender se isso é só uma compulsão de qualquer mulher ou se é doença. Esse é o nosso assunto de hoje. Ele também já está ao nosso lado, é o psiquiatra Juan Pablo. Você é espanhol? Eu sou argentino. Argentino? Com esse sotaque de carioca? Como pode? Eu morei no Rio há alguns anos também. Ai, tá vendo? Eu tô falando. Como vai, doutor Juan? Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo. Obrigado. Abandonou a Argentina com que idade? Com 8 anos. No futebol, torce pra quem? Pra Argentina. Com 8 anos já é pra estar torcendo pro Brasil, né, meninos? Ou não? Caramba, vamos conversar sobre isso no intervalo, doutor. Gente, oniomania. Quando a primeira vez que a nossa equipe falou, vamos falar sobre esse tema, eu falei, todo mundo tem um pouco disso, porque a compulsão por comprar é meio que cultural, né? O americano, então, são todos oniomaníacos? É assim que a gente entende? O que é essa doença? Oniomania é um transtorno, é uma doença, né? A palavra é de origem grega, que fala oniomania, comprar muito, comprar demais. A né? mania de comprar. Mania de comprar. Né? Então, a pessoa, ela se envolve no movimento de compra além daquilo que é esperado e além do normal. Ela compra de uma forma excessiva. Ela prioriza a vida comprando. Né? É o que é uma fonte de prazer imediato do indivíduo. Doutor Juan, podemos entender que a oniomania, ela é facilmente identificada uma vez que é uma compulsão incontrolável? Ou é difícil o diagnóstico de alguém que só está ali matando ansiedade ou aproveitando uma promoção daquela pessoa que não vai conseguir controlar e vai estourar o cartão? Geralmente os pacientes, né, eles procuram ajuda depois que isso já está um pouco mais avançado, né? É normal as pessoas, né, época de Natal, época, né, onde tem muitas compras, as pessoas fazem, né, assim, é um grande quantidade de compras, né? Assim, o problema é quando a pessoa já, né, começa a comprar, começa a ter um prazer com a compra, né, e começa a passar a maior parte do dia gastando. Ou gastando ou pensando em compra, né? Porque o paciente com oniomania, assim, quando ele não está comprando, ele está pensando, pô, eu estou perdendo uma promoção, eu podia estar comprando isso, né? E perde grande parte do dia, assim, a maior parte do dia, ou pensando, né, ou comprando, né? Vive em função disso. Não vai olhar para sua esposa agora, você que está nos assistindo na madrugada, olhar para o lado da cama e falar, você é oniomaníaca, calma. Ela pode ter aproveitado uma promoção de final de ano. A gente vai aprofundar esse tema, mas não começa a surtar ainda não, é muito cedo. Calma. Vamos entender o passo a passo disso. Existe estatística para dizer quando o indivíduo começa a ter o problema? Ou seja, a oniomania, ela desperta em alguma idade, em algum momento da vida, ou ela é genética? Assim, a maioria dos pacientes, numa idade já no adolescente, é que essa idade vem diminuindo um pouco, né? Que a gente tem visto alguns estudos, né, mostrando, assim, não se sabe bem se diminuiu, né, a idade, né, ou se a gente começou a detectar mais cedo, né? Porque começa quando a pessoa começa a ter a condição da compra, né? Então, geralmente, aos 18, 20 anos de idade, né? Começa a ter, né, uma maior independência financeira e aí começa
a aparecer, né, com mais facilidade para os familiares e tudo, os sintomas, né? Mas ela já acontece antes. Sim. Né? Monique, dá para a gente dizer, existem algumas estatísticas que a gente estudou, dizendo que a mulher ela tem maior propensão a ser oniomaníaca do que o homem. Isso é um fato ou é, mais uma vez, uma forma de nos atacar? Para dizer que nós somos compulsivas de novo. Não, infelizmente, né? Infelizmente, as mulheres gostam realmente, né? De comprar. Isso a gente já sabe. Inclusive, se tiver várias mulheres em algum ambiente, perguntar, olha que você está chateada, o que você faz? Ah, vou ao shopping, que é fantástico, né? Acalmo e fico feliz. Isso é um discurso da maior parte das mulheres. Porém, né, a mulher oniomaníaca, né, que possui esse transtorno, ela, como o Juan falou agora há pouco, ela arquiteta a compra. Ela vive em função da compra. Ela planeja todo o tempo. Planeja, né? E ela tem, assim, movimentos audaciosos, mirabolantes para comprar. Exemplos. Né? Exemplos. Por exemplo, eu tive uma pessoa que ela comprava escondido do marido. Ela tinha 3 latões de lixo no fundo da casa. Um com lixo reciclável, o outro lixo normal, orgânico, e o outro era para colocar as compras, porque quando ela chegava em casa e ela via, o marido ela escondia naquele latão. Uau. Um dia o marido juntou todo o lixo e jogou fora. A partir desse dia ela pediu ajuda. Né? Então tem 1000 histórias mirabolantes, que eu acho que não vem ao caso expor histórias aqui, né? Claro, por questões éticas, mas é só um exemplo. Mas às vezes é importante expor, né? sem citar as pessoas, expor as histórias para que a gente consiga identificar. Porque às vezes a pessoa está em casa, como é uma doença difícil de diagnóstico, ela olha e fala, peraí, mas tá bom, eu planejo. Mas todo mundo planeja o que vai comprar, né? Até que ponto isso é só planejamento e doença? Só que ela tem, assim, a gente correlaciona muito a oniomania como uma dependência, por exemplo, de droga. Né? Nossa, porque a pessoa, sim, né? Porque ela passa por alguns estágios. Né? É o mesmo estágio da dependência química. São 5 estágios que a gente... nós temos, por exemplo, um gráfico que chama espiral da dependência, né? Inclusive o doutor Juan Pablo Pai, esse é o filho, né? Ele fez um estudo de vários anos. E né? é genético também virar psiquiatra na família. Também. Na espiral, né? Espiral de 5 fases. Okay. Então, o indivíduo, ele passa pela primeira fase. Qual é a primeira fase? A primeira fase é aquela fase onde a pessoa, ela começa a comprar e ela gosta, ela se identifica com aquele movimento de comprar porque ela preenche um vazio, é um prazer imediato. Ok. Porém, ainda ela tem uma crítica. Olha, eu estou comprando, isso me dá prazer. Na fase 2, a pessoa, ela abusa da compra. Ela passa a abusar da compra. Né? E ela também ainda mantém a crítica. Na terceira fase, a pessoa já começa a ter prejuízos. Ela tem prejuízos pessoais, né? Ela passa a ter um descrédito, ela passa a ter vergonha das contas, das compras. Ela passa a ter, por exemplo, problemas no banco, saldos negativos, empréstimos, problemas no Serasa. Então, já está instalando a partir daí... Até aí está todo mundo no mesmo balaio. Está todo mundo. Nós vamos chegar lá, né? calma. Até aí todo mundo já passou por isso. Na fase 3 já começa a ter... Na 4, na 3, prejuízo foi... na 3 já começa a ter um leve prejuízo, a pessoa tem ainda uma crítica, né? O problema começa a ser na 4. Na 4, a pessoa, ela passa nessa fase 4 a não ter mais crítica. Então, ela compra compulsivamente e acha que está certa. Então, ela passa a ter algumas características da doença, como uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença de uma dependência química. Ela passa a mentir, ela passa a manipular, ela passa a ter hábitos e costumes que a família acha diferente. Por exemplo, chegar em casa escondido altas horas da noite para guardar a compra, passa a abrir o guarda-roupa e fala, gente, mas 500 pares de sapatos, o que é isso? Né? E são normalmente... Não é hobby. Não é hobby. São 500 e normalmente são objetos repetidos. Né? Então, por exemplo, se ela gosta dessa mesa vermelha, ela compra uma vermelha, uma branca, uma azul. Né? Então, ela funcionalidade passa... zero. Zero. Né? Então, ela passa a não ter, ela perde essa crítica, essa noção, né, do que é vontade, do que é necessidade, porque você pode ter uma vontade de comprar, mas você dentro de uma medida. Claro. Ela ultrapassa essa vontade, ela ultrapassa essa medida.
Então, ela passa a fazer de uma forma, assim, compulsiva né, E a quinta? desproporcional. E o quinto ponto? A quinta é onde realmente existem alguns casos que a família precisa interditar, porque a pessoa ela não aceita o tratamento, ela nega a doença, ela nega a problemática dela. E em alguns casos a gente precisa internar, tirar do meio ambiente para que ela possa primeiro aprender realmente a viver e desenvolver o ser. Porque o compulsivo, ele passa a viver em função do ter, de ter, de comprar, e não de ser alguém e de relacionar. De ser amado, de E de troca. ser amado, de troca. Que coisa, porque não gente, basta, é grave né? isso. Não basta, essa relação não basta para a pessoa. Não supre. Não supre, né? É um indivíduo que ele está sempre em vazio, sempre em dívida com ele mesmo. Tem um canal de TV, por sinal, se tornou famoso no Brasil, tem até algumas emissoras brasileiras reprisando um programa que se tornou famoso no mundo, que era um programa que falava sobre a síndrome do mendigo. São aquelas pessoas que compram compulsivamente, falam inclusive que é para caridade, mas o pior de tudo, elas não conseguem se desfazer dessas coisas, vivendo ou passando a viver em verdadeiros lixões, né? Tem alguma semelhança? O oniomaníaco, ele também vai chegar ao ponto de começar a acumular até não conseguir, inclusive, circular dentro da própria casa? Ou não? Ou são doenças diferentes? Assim, esses pacientes eles não conseguem, né, se livrar, né, das coisas e começam a acumular, né, que está muito atrelado a um transtorno psiquiátrico que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? O paciente oniomaníaco, né, ele não tem essa dificuldade de se livrar das coisas muitas vezes, né? Alguns sim, né? Mas a gente vê muitos pacientes que acabam doando, né? Eu tinha um paciente que era bem interessante, ele até, né, ele também era usuário de cocaína, né? E ele me relatava que na compra ele tinha, né, aquele prazer, aquela euforia igual ao que ele tinha quando ele usava cocaína. Uau. Né? E ele, assim, quantidades absurdas de roupas que ele foi comprando, e ele ia doando tudo na favela, próxima da onde ele morava. Né? Então, ele ia comprando, ele nem usava, ele deixava guardado, ele tinha um quarto que era só para camisas, né? E depois ia doando nas favelas. Esse é o tipo de oniomaníaco que podia ter em maior quantidade, né? A gente se livraria de uma boa... É verdade, pensou um dono de restaurante oniomaníaco dessa forma, não ia faltar comida nesse mundo. A brincadeira é boba, mas é verdade. Se você usa isso para algo positivo, resolve o problema, mas não, né? Porque ele está lá da mesma forma. É bonito, é legal, ok. Ele tem um transtorno e desse transtorno ele acaba gerando uma ação social. Mas ele continua com o problema. Sim, esse paciente, por exemplo, acabou perdendo uma das residências dele, porque viraram camisas e depois foi para a favela. Então, ele começou a ter muitos prejuízos, a família começou a ter muito prejuízo, né? Porque aí a família começa, né, começa a adquirir dívidas, né? A família começa a pagar essas dívidas, começa a endividar a família, com medo dele se prejudicar, né? E ainda, né, tem alguns pacientes que acabam entrando, né, em contato com pessoas que não trabalham na legalidade, né, emprestando dinheiro, né, e na hora de cobrar começam a colocar a sua vida em risco. Gente, ou seja, toda a família acaba sofrendo junto, né? É como um quadro de, como vocês me disseram no começo do nosso programa, de um dependente químico. Sim. É a mesma coisa. E uma dor muito grande, que é a maior parte, dor psicológica, emocional, né? Que a gente ouve muito, é a dor, né, da falência moral. Sem né? dúvida. Que é o quinto. A falência moral é o descrédito, né? Porque passa a ser julgado pelos outros, né? Passa a ser criticado pelos outros, né? E é um transtorno, né? E muitas vezes isso não é entendido, compreendido. Essas pessoas sofrem muito, né? Tem muito preconceito, começam, não, isso é um desvio de caráter, né? Isso daí você compra porque você é um mau caráter, e as pessoas não entendem que isso é uma patologia, né? Que é uma coisa que o paciente não consegue controlar. Né? Muitas vezes eles começam a tentar sozinhos, alguns acabam inventando algumas coisas que até funcionam, né? Aí eu falo, nossa, isso é um tipo de terapia que trabalha assim, né? E eles começam
buscar alternativas. a buscar alternativas, mas muitas vezes não conseguem sozinhos. Porque cada alternativa que ele tenta buscar, o que ele faz? Ele constrói um outro rombo. Então, muitas vezes, ele fala, a pessoa acha que vai resolver a questão. Sim. Então, quando ela tenta resolver, ou ela empresta um dinheiro que ela não dá conta De pagar. Né? Gente. Ou ela rever a dívida também não dá conta. No né? português, claro, você tapa o buraco, né? Você vai tapar. Você pega daqui para tapar dali e, no fundo, há um sofrimento muito grande, né, para a pessoa. Olha, o tema... Eu não achei que esse assunto era tão sério, de verdade. Eu até pensei no comecinho e falei, poxa, é uma doença, mas deve ser uma coisa simples, de ser tratada em consultório. E, na verdade, vocês estão me falando aqui da interferência de uma doença em toda a estrutura familiar. É muito forte.